Hi guys, what's up? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem e estudando todos os dias um pouquinho de inglês, tá? Porque eu trago conteúdo aqui diariamente para você. Então, se discipline, pegue aquela horinha toda para você estudar inglês e aí você vai para frente com o seu inglês. Você leva o teu inglês da onde ele está hoje, que está bem meia boca, né? Vamos lá, vamos combinar, até onde você quer que ele esteja. Uma questão de conversação limpa, onde você pode se fazer entender e entender o que a outra pessoa está falando. E como você sabe, o nosso curso é focado em conversation, que é speaking e listening, ok? Bacana, então bora para a nossa aula. Não esquece de me fazer aquela graça e deixar aquele CCC para mim, curtir, comentar e compartilhar, e de se inscrever no canal para receber todo o conteúdo que eu posto, tá bom? Então vamos lá. Hoje é uma daquelas aulas do Putting It All Together. A gente aprendeu várias coisas de vocabulário e hoje a gente vai colocar numa frase e vai começar a construir a nossa frase. Lembra que a gente falou? Nosso curso é focado em conversação e aos poucos a gente vai adicionando um pouquinho de reading e um pouquinho de writing. Então agora a gente já está adicionando o reading com tudo que a gente já aprendeu de listening e de speaking. Tá bom? Um pouquinho por vez. Então, vamos lá. A nossa frase aqui. Vamos lá. Lendo essa frase aqui, eu vou ler a frase para vocês. Due to the heavy rain yesterday, the train and subway services were interrupted and the traffic was chaotic. Muito bem. Você vai falar como muitos alunos falam nos comentários. Pro, eu já li aquele texto 40 vezes, não consigo entender. Então, vamos por partes. Foque no conteúdo do teu texto. Sempre no conteúdo. Foque nas palavras que você já sabe. A partir daí, você vai inferir aquilo que você ainda não sabe. Assim como uma conversa que você tem com um amigo seu em português. Vocês estão conversando numa rodinha, estão falando de algum assunto, de repente alguém fala 3 ou 4 ou meia dúzia de palavras que você não entende. Aquilo entra na conversa e passa pela conversa. Depois, com o tempo, você vai lembrar da palavra e vai procurar o que aquilo quer dizer. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, meu pai estava assistindo, nós estávamos assistindo na televisão uma corrida de carro, né, uma corrida de Fórmula 1. E nós sempre fomos muito fãs de corrida de automóvel, né? Toda a família. Então, no final da corrida, eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez, não me lembro, o locutor dizia assim, e agora vão subir ao pódio, não sei o quê, não sei, fulano, ciclano e beltrano. Eu fiquei pensando, o que será que é o pódio, né? Vai subir ao pódio? E aí eu vi a situação onde os corredores estavam subindo lá naquele degrauzinho de 1, 2, 3 lá, para receber os seus troféus. Então, eu deduzi que aquilo seria a palavra pódio. Aí eu fui ao dicionário e procurei pódio. E lá estava escrito o que era o pódio, que era aquele tipo de palco de 3 lugares, onde os 3 primeiros colocados de uma competição, de uma corrida, se colocavam para receber os seus prêmios, né, os seus troféus. E é daí que a gente vai descobrindo o vocabulário. E em inglês, da mesma forma. A gente pega as palavras que a gente já sabe e, a partir daí, a gente constrói o resto da frase, tá? Então, vamos voltar para a nossa frase. Você está lá ouvindo o noticiário e você escutou. Due to the heavy rain yesterday, the train and subway services were interrupted and the traffic was chaotic. Muito bem. Você lembra lá das aulas da escola que quando uma palavra termina com ed, e normalmente ela seria um verbo, ela é um verbo no passado, não é? Isso você lembra. Muito bem. Então, interrupt é um verbo, interrupted é o verbo no passado. Interrupt é um verbo chamado cognato para a gente. O som dele em inglês se parece com o som dele em português, que é interromper, tá? Chaotic é uma palavra que também se parece com a palavra em português. Chaotic é
caótico. Então, você já leu, já entendeu interrupted e já entendeu chaotic. Você sabe que isso aqui aconteceu no passado, porque o verbo aqui está no passado, e você sabe que é uma ação também no passado, porque aqui está a palavra yesterday. Remember yesterday? O dia que vem antes de hoje. Que dia que vem antes de hoje? Today, yesterday. Não é isso? Então, olha lá. Você também sabe que train é cognato de português, que é exatamente a mesma palavra do português, e subway services. Service é um outro cognato, que parece e é. Parece uma palavra em português e é. Então, subway, caso você não saiba, é metrô. Depois nós vamos chegar em mais coisas sobre subway. Então, o que você já sabe? Já sabe a palavra yesterday, que é ontem. Já sabe que interrupted é um verbo que aconteceu no passado, interrompido, interrompeu, alguma coisa assim, tá? Você sabe a palavra chaotic, que é caótico. Você sabe a palavra train, não é verdade? Muito bem. Você sabe ou está deduzindo, depois do que eu te falei, que subway services significam serviços de metrô? E agora uma palavra-chave, duas palavrinhas-chaves desta frase. A palavra rain, olha o rain aqui. Rain, que você sabe bem o que é, não é? E tem uma outra palavrinha legal também, que é a palavra traffic, que é um outro cognato em português. All traffic, o bom e velho traffic. Traffic was chaotic. Olha aqui. Quem é de grandes metrópoles, de grandes cidades, reconhece isso muito bem. Então, olha lá, eu sei a palavra rain, eu sei a palavra yesterday, que é o dia que vem antes de today, não é verdade? Eu também sei as palavras train e subway, são os dois primos aqui, né? O train e o subway. Inclusive, eu preciso falar para vocês que na Inglaterra não se fala subway, se fala underground. Repeat, underground. Underground. Under é de baixo, ground é solo, tá? Underground, debaixo do solo. Ok? Então, interrupted, vocês já sabem que é o verbo no passado. Muito bem, então vamos ler a nossa frase de novo? Você sabe rain yesterday? Você sabe train e subway services? Você sabe interrupted? Você sabe traffic? E você sabe chaotic, não é? Muito bem. O verbo to be, o bom e velho verbo to be, no passado. Você já sabe também dele que no passado, quando ele é singular, ele se escreve was, e quando ele é no plural, ele se escreve were, não é verdade? Uma coisa era ou estava, uma coisa was. Mais de uma coisa era ou estava, essa mais de uma coisa, duas, três coisas, não sei quantas, elas were. Certo? Então, vamos lá, ó. Rain yesterday. Muito bem. Train and subway services were interrupted. Vamos pensar. Os serviços de subway e de trem foram interrompidos. Olha, foram interrompidos. Eu sei que were é o verbo to be no passado, não é? Se o verbo to be é ser e estar, o verbo to be no passado é foi, era. Não é isso? Então, os serviços de trem e de metrô foram interrompidos. And traffic was chaotic. Ó, o tráfego estava caótico. Então, dá para montar a frase, não tá? Eu sei agora que teve um monte de chuva ontem, choveu lá um dilúvio,
que parou os serviços de trem e de metrô, que eles foram interrompidos, né? E que o tráfego ficou um horror, ficou caótico. Quanto de significância tem esta frase aqui? Devido às fortes chuvas de ontem, os serviços de trem e metrô foram interrompidos e o trânsito ficou caótico. Legal, né? Eu fiquei sabendo depois que due to the heavy rain, due é o verbo, é o advérbio devido a, por conta de, por causa do, por causa da. Heavy é pesado, forte. Então, devido às fortes chuvas ontem, os serviços de trem e metrô foram interrompidos e o tráfego ficou caótico. Certo? Muito bem, mais uma frase para o nosso glossário aí de frases interessantes em inglês, tá certo? Então, segue a gente lá nas redes sociais, Telegram e Instagram, no @iriafátima, e aí vocês vão estar sempre aprendendo coisas novas e diferentes aqui comigo diariamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. See you next class!